Olá, meus prezados e estimados alunos, dando seguimento às nossas aulas de matemática. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que vocês já viram pelo título da aula, aí dá para entender que fala-se de frações retomando as ideias de frações, ou seja, nós vamos revisar assuntos que vocês já viram na série anterior. Esse assunto está na página 57. Frações. No próximo capítulo, vamos estudar os números positivos e negativos que podem ser escritos na forma de fração, chamados números racionais. Ou seja, nas próximas aulas, nós vamos estudar os números racionais. Assim, vamos recordar agora algumas ideias associadas às frações. E aí nós temos, retomando as ideias de frações, ou seja, fração como parte do todo, ou seja, o todo dividido em partes. Nessa ideia, um todo ou uma unidade é dividido em partes iguais e é selecionada uma ou mais partes. Vamos ver o que é isso nos exemplos a seguir. Pois bem, veja os exemplos. Qual fração do todo foi pintada de roxo? Está perguntando, né? Qual foi a fração do todo que foi pintada de roxo? O todo é uma região retangular que foi dividida em 4 partes iguais e 3 dessas partes estão pintadas de roxo. Dizemos que 3/4 dessa região foi pintada de roxo e 1/4 dessa região não foi pintada de roxo. Pois bem, a leitura de frações vocês já viram na série anterior, não 3/4, 1/4. Então, seguindo o exemplo, veja bem, aqui é o todo, esse retângulo aqui é o todo, tá aqui, ó, o todo é a parte inteira. Pois aí, ó, pintamos um pedaço do todo, pintamos mais um outro pedaço do todo e mais um outro pedaço do todo, ou seja, nós pintamos 3 partes, 1, 2, 3, do todo. Ele era todo verde, pintamos aqui na cor roxa, 3 partes, ou seja, 3 partes do todo. E a parte que não foi pintada representa uma parte do todo, ou seja, 1/4. O todo foi dividido em 4 pedaços, logo 3 partes desse todo foram pintadas nessa cor e uma parte não foi pintada, ou seja, 4 partes, apenas uma não foi pintada. Logo, disse que é 1/4 não foi pintada. 3 partes de 4, essa aqui, e essa outra aqui, uma parte de 4. Seguindo outro exemplo, aí nós temos Roberto já pagou 7 de 12 prestações na compra do celular dele. Qual fração do número de prestações Roberto já pagou? Ele pagou 7/12. Essa leitura vocês já viram. 7/12 das prestações. Neste caso, o todo são 12 prestações, das quais Roberto pagou 7. Está aqui o exemplo. Eu ainda fiz um acréscimo nisso aqui. Veja bem, aqui é tudo. Tudo que ele comprou. São as prestações dele, toda. E é o preço do celular dele, né? O valor do celular dele todinho aqui. Só que ele dividiu o preço desse celular em 12 partes. 1, 2, 3, 4, 12 partes. Certo? 12 partes iguais, que são as prestações. E aí ele foi pagando gradativamente as prestações mensalmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diz o texto que ele já pagou 7. Tá aí. Pagou 7 de um total de 12 prestações. Ou seja, ele pagou 7 parcelas de um total de 12. E se eu perguntasse qual é a fração das prestações que ainda faltam ser pagas, né, serem pagas, aí seria o quê? 5/12, ou seja, falta pagar 5 de um total de 12. Faltam 5 parcelas de um total de 12. Seria 5/12. Ok? Entendido aí? 7/12 é isso aqui. 7 de um total de 12. Vamos para o próximo exemplo.
Qual fração representa o número de triângulos do total de figuras? Temos um total, um todo, de 9 figuras, das quais 4 são triângulos. Então, 4/9 das figuras são triângulos. O que está dizendo aqui? Que desse total de figuras, nós temos aqui 3, 6, 9 figuras. Está dizendo aqui que das 9 figuras, 4 são triângulos. Das 9 figuras, 4 são triângulos. As demais não são. Significa dizer que 4/9, ou seja, 4 das 9 figuras são triângulos. Entenderam aí? 4/9, ok? Próximo exemplo. Qual fração representa a parte pintada da figura? Como todas as partes da figura são iguais e foram pintadas 3 das 6 partes dela, temos que 3/6 ou 1/2, isso aqui lê-se 1/2, da figura foi pintada. Por que disse aqui que foi pintada 1/2? Porque, veja bem a figura aí, quantas partes ela tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 partes. Quantas foram pintadas? 1, 2, 3. E quantas não foram pintadas? 1, 2, 3. Ou seja, diz que foi pintada 1/2 porque a figura tem 6 partes e foram pintadas 3, a metade, né? Então foi 1/2, a metade dela. Esse 1/2 é equivalente ou igual, tá? Esse 1/2 é equivalente, ou seja, esse número é equivalente a esse, né? É equivalente a 3/2, que é um assunto que a gente vai estudar nas futuras aulas, em frações equivalentes. Aqui houve uma simplificação de fração, daqui para cá houve uma simplificação de fração, que também é assunto das próximas aulas. Ok? Então, fração é isso. Aqui é só para você entender o que é uma fração, que é uma parte do todo, tá bom? Um forte abraço a todos e até a próxima aula. Tchau!